Olá, boa tarde, quase boa noite. Eu sou o jornalista Cefas Carvalho e estamos começando mais uma edição do programa Conversa de Botequim. Toda sexta-feira no Bar Dallas Comida e Arte, aqui no centro de Natal, sempre uma entrevista, na verdade um bate-papo com alguém que faz cidadania, que faz cultura, que faz arte em Natal, no Rio Grande do Norte e até no mundo. E é o caso hoje. Estou aqui, como você já pode ver, com Sami Tarik, que é músico, multiartista, percussionista, cantautor, que vai falar sobre música, sobre cidadania, sobre muita coisa interessante. Vamos, primeiro de tudo, receber o nosso entrevistado, Sami Tarik. Bem-vindo ao Conversa de Botequim. Gratidão pelo convite e boa tarde, quase boa noite, né, a todos. E vamos seguir aí nesse papo. Adoro essa conversa de botequim. Já assisti várias edições. Opa. Já estive aqui presente como público, né? E hoje sentado aqui à mesa. Sentado aqui, é um prazer. Prazer é todo meu, obrigado por ter aceitado o convite. Vou fazer aqueles velhos lembretes. O programa é totalmente interativo. Quem quiser vir, vem assistir no Bar Dallas Comida e Arte. É só chegar aqui, sentar. Lula Belmont tá aqui. O pessoal tá aqui, tudo tem comida, tem bebida. E quem quiser assistir pelo Facebook, assiste lá no meu perfil do Facebook. Lembrando que o programa sendo interativo, você pode fazer perguntas para Sami, ele vai responder, pode fazer crítica, comentário, pitaco, enfim, o programa é totalmente democrático. Boa. O programa tem produção de Raquel Lucena, Ananda Carvalho, assistente de produção, José Águio na filmagem técnica e, como sempre, o apoio logístico Lula Belmont e Ricardo Nelson, querido Ricardo e simpático, que está de férias. Volte para cá, Ricardo, estamos com saudade de você. E vamos bater papo, não é nem entrevista, é bate-papo mesmo. E daqui a pouco, Natália, daqui a pouco tem uma surpresa aqui, né? A gente vai pedir aqui. Eita. No meio da pergunta, eu chamo aqui nossa querida Natália, que atende aqui. O bate-papo vai começar como sempre começa, sobre como a pessoa começou. Eu sei que você começou na música com 15 anos, bem novo. Mas eu pergunto, Sami, como é que a música chegou pra você? Você era criança autodidata, você batucava com panela de mãe, tipo menino maluquinho. Como é que a música começou com você? Olha, eu iniciei profissionalmente aos 15. Sim. Antes disso eu já batucava, já gostava de música. E eu sou nascido em Açu. Meu primeiro contato com a música de ver foi com a banda marcial e as festas que meu pai dizia que eu não queria ir para o parquinho na festa da cidade. Eu queria tirar foto na bateria, queria estar junto com a banda já desde criança. E a primeira vez que eu vi uma banda marcial, que tinha aquelas tubas, tinha aqueles tambores, eu tenho, você acredita, a lembrança disso. A primeira vez que eu vi a banda marcial, aquelas pessoas marchando e fazendo aquele som, eu pensei, pronto, chegou um disco voador na época, né? Eu tenho essa lembrança da primeira vez. Eu não tenho noção, mas muito novo Muito mesmo. novo? E ficou gravado. 6 anos. Coisa como isso. E ficou gravado aquela primeira reação, imagine, né, da música. Nossa. Chegando, as pessoas... As crianças no parquinho e você marcha, lá. Já gostava daquilo. Eu tive um aniversário que eu pedi à minha mãe para fazer no lugar do bolo de aniversário, ser um tambor. Eu tenho essa foto. Então, já trazia isso, Nossa. né? Mas só eu vim criança, ainda criança, para aqui, para Natal. Sim. E na minha escola tinha um professor, que eu também devo muito a ele, né? Que é hoje chamado Professor Armando, da Oficina Livre de Música. Sim, amigo meu e vizinho meu. Pois, mora em Nova ele Parnamirim. dava aula na escola Frené, que era onde eu estudava. E ele foi a pessoa que disse, cada aluno vai ter que comprar um instrumento. E ele disse que o primeiro instrumento tinha que ser a flauta doce. Sim. E eu entrei com minha mãe numa loja e eu saí com um pandeiro. Aí cheguei pra aula com pandeiro, só tinha flauta doce, só tinha aula de flauta doce. Aí ele me viu tentando tocar o pandeiro e viu que eu estava conseguindo acompanhar as flautas. Aí ele falou, caramba, eu não toco pandeiro, que ele não tocava, e esse menino tá tocando pandeiro. Aí falou, você não quer estudar na minha escola de música? Aí eu disse, quero. Foi quando ele me deu eu devo também essa entrada do pandeiro no mundo da harmonia musical, que ele me deu uma bolsa de violão, porque não tinha nada de percussão, e em troca eu tocava num grupo de choro, que era só de crianças. Então aí começou meu estudo, e mais à frente eu conheci o Dudu Campos, que era outro professor de percussão, e esse já mais focado na percussão, né? Então eu devo muito a
que me descobriram mesmo Sim. sem tocar o instrumento, né? Porque quando alguém quer incentivar alguém, você não precisa necessariamente tocar aquele instrumento, né? Isso com que idade, Samir? Ah, não sei, eu acho que eu tinha 12 anos, 11 anos de idade. Quando eu comecei a pegar mesmo no instrumento e começar a estudar. Mas era muito intuitivo, era de ver. É isso, né? A gente fala sobre talento, mas às vezes uma criança que está apaixonada por um instrumento, por cantar, por qualquer arte, ela desenvolve muito cedo pela paixão e a percepção voltada para aquilo. Aí quando você vê a pessoa com 15 anos tocando, é muito talento, mas é porque começou muito cedo, né? Exatamente. A Cristal fala para mim que ela brincava, criança, se balançando uma rede com vidro de desodorante, dizendo que era cantora. Isso. Então quando a gente vê a arte dela sendo desenvolvida, pensa que nasceu do nada. Irã Barreto contou aqui nessa mesma mesa que com 12 anos ele roubava o violão do tio em cima e ficava tirando o som. É isso aí. Então, começa cedo, né? Começa cedo. Natália, por favor, a surpresa aqui. Temos um oferecimento aqui da Cachaçaria Amorim. Eita. Que bom, a cachaça gourmet. Cachaça gourmet, isso. Beber com moderação, né? Sim, o dia hoje vai ser longo, a noite. O dia vai ser longo. Longa. A gente sempre diz no final, mas vamos dizer agora. Você 21 horas toca na Tapiocaria da Avó. É isso. O meu amigo Joca, que é um lugar que eu acho interessante demais. Eu adoro estar nesse lugar que tá todo mundo igual, né? Você toca em frente a uma igreja, daqui a pouco o pessoal passa. Obrigado. Natália. Uma cachaça Maribondo em barril de Umburana. Olha aí. Eita. Oferecimento da Cachaçaria Amorim, que é apoiadora do programa. Tá bom. Beber um pouquinho com você. Misturar moderadamente com cerveja. Opa. Saúde, saúde a vocês. Saúde. É boa. Aprovada? Aprovadíssimo. Opa. Vamos continuar. Moderação. Com moderação. Viu? Mas não, comeu moderação. É saborosa. Samir, aí você entrou na escola do professor Armando. Um grande abraço, professor Armando. Falei com ele até hoje de manhã. Ele é literalmente meu vizinho. Ele mora na rua de trás, lá de casa. Maravilha. Do lado contemporâneo. Onde funciona a escola de livro de música. Sim. Aí como é que foi a partir daí, Samir? Você falou do pandeiro que você comprou. Você falou que o professor Armando não sabia pandeiro, mas a partir daí como é que você ficou vai seguindo, né, música? intuitivamente. Como eu falei, depois eu fui estudar com um professor chamado Dudu Campos, que também tenho maior gratidão por ele, e era muito focado na percussão. Ele estava montando um grupo de percussão no IFRN, hoje IFRN, na época era ETFERN. E aí eu apareci lá, ainda moleque, e disse assim, eu quero tocar nesse grupo. Na maior ousadia. E ele falou, olha, as aulas já acabaram, que a gente tem aqui é um grupo de percussão montado para as pessoas que já estão tocando. Mas ele achou engraçado, assim, minha ousadia, e disse assim, sente aí para assistir. No meio do ensaio ele me chamou para tocar os tambores. Eu tive que provar que podia tocar. Aí foi mais uma vez, acabei entrando para o grupo e comecei a ficar bem mergulhado no grupo, no estudo da percussão. Nessa mesma época, ele tocava num grupo chamado Café do Vento, que eu tinha muita admiração. E tempos depois, saiu alguns integrantes, saiu uma das percussões e sobrou uma vaga. E me convidaram para o Café do Vento. Eu acho que teve extrema importância esse grupo. Quem quiser conhecer mais, dá para colocar no YouTube Calango Tango. Foi um grupo que muita gente até hoje fala assim, caramba, esse grupo foi um grupo lendário, porque misturava um tanto de teatro com música instrumental e uma vibe meio mística, né? Onde tinha aquela proposta, se o grupo começar a tocar aqui, mudar todo esse ambiente, né? Como se um sonho, alguma coisa tivesse se iniciado. Tinha essa ousadia e a gente começou a viajar muito. Foi a primeira vez que eu fui para a Europa, a gente foi fazer festival na Alemanha, a gente ia muito a Recife. Então teve essa importância esse grupo, que foi uma marca, porque tinha uma cena muito forte da percussão. E aí foi quando começou. Logo depois a Cristal estava em ascensão e tinha visto esse trabalho e começou a conversar comigo. Então acho que do Café do Vento
que marcou muita gente. Eu fui para Cristal e de Cristal já se disseminou para toda a cena, né? Cena potiguar. Vamos pontuar mais um pouquinho na linha do tempo para entender. Você muito jovem já estava no Café do Vento. Você já, profissionalmente, você já era músico. Você já ganhava a vida. Como é que era isso? Num meio tão difícil, você meio que já ganhava a vida como músico. Como era a sua relação com a família em relação a isso? Como é que funcionava isso tudo, Samir? Se eu for contar a história, eu considerava ainda uma criança e já estava tocando com os grandes. E minha mãe não tinha nenhum músico na família. Então ela tinha aquela percepção diferente de uma família de músicos. Porque numa família de músicos, quando você diz assim, olha, pai, eu quero ser médico, o pai às vezes fica triste. Pô, eu pensei que você ia ser músico. Uma família que não tem músico, você fala que vai ser músico. Seus pais eram o quê, por curiosidade? A minha mãe é professora, né? E o meu pai, por acaso, é jornalista. Você talvez até conheça. Lamento muito. Que é isso? Qual é? Tô brincando. Meu pai, ele se chama Paulo Sérgio, talvez você conheça. Talvez você conheça. Mas, enfim, tinha esse comportamento de pensar... quem é que vive de música, quem vive de arte? Não existe essa realidade na família. E não existia músico para lado nenhum. E eu lembro da situação engraçada que uma vez eu fui tocar num lugar que era aberto e eu era muito novo e minha mãe falou, que hora você vai voltar? Que ela tinha medo, né? Aquela coisa, vai usar drogas, aquela coisa, né? Você entrando na adolescência. E eu disse a ela, olha, no máximo umas 2 horas da madrugada eu tô de volta em casa. E ela nessa noite, ela dormiu e acordou preocupada comigo e quando ela olhou o relógio dela, o relógio estava adiantado. Então era, sei lá, 4 horas da manhã ou da madrugada, enfim. E ela, do jeito que estava, pediu um táxi e foi bater onde eu estava. Então imagine eu querendo criar o respeito. Ai, meu Deus. Uma criança ainda no palco, quando eu fui dar fé, estava minha mãe lá. Onde é que você tá? Que horas? Eu disse, olha aí pro relógio. Aí ela olhou, aí ela que ficou com vergonha, que tinha adiantado. Nossa. Então, eu passei essas situações todas. Mas ela curtiu o resto do show, pelo menos? Não, ela não foi preparada para assistir. Cara, ela tava com roupa de dormir. Você não entende o desespero de uma mãe. Coitado. Mas essa foi uma história que eu passei para você ver a preocupação dela. Ela chegava assim para músicos, que eu tava tocando, e dizia assim, olha, se ele não melhorar em nota tal, de matemática, ele não toca mais com você não. Fazia, minha mãe, não faça isso. Mas é coisa de mãe, né? Quando você começa muito novo. É perdoável, é perdoável. Eu acho que hoje em dia isso é um barato. Eu conto essa história e o pessoal acha graça. Agora vira história pitoresca, né? Com certeza. Mas aí como foi a continuidade do processo? Aí você foi sendo respeitado pelos músicos. Eu lembro de você realmente muito novo. Eu via você tocando, havia uma disparidade entre a idade dos outros músicos e você. Aí como é que foi a continuidade do processo? O Café do Vento começou a viajar, como é que foram essas viagens? Essas primeiras viagens? A primeira vez que eu saí do Brasil foi através do Café do Vento. A gente tinha tocado num festival chamado Músicas do Mundo, em João Pessoa, numa época que o Chico César era secretário de Cultura e ele fez um projeto maravilhoso num palco na praia, onde todo o verão tinha sempre uma atração. E alguém lá de uma produção dessas da Alemanha nos assistiu e achou o grupo World Music que tinha essa proposta. Exatamente. E nos levou para a Alemanha. Foi a primeira vez que eu saí do Brasil para tocar. E teve um gancho importante, porque foi nas ruas da Alemanha que eu comecei a escrever e que depois veio dar nessa história do cantautor. Entenda, um comecinho, porque as coisas foram se juntando. Eu tocava um violãozinho para curtir, eu escrevia para curtir poemas, e foi o poema que está numa música chamada Elvira do Ipiranga, que brinca com Ouviram do Ipiranga. Eu escrevi a primeira vez andando pelas ruas da Alemanha, porque eu via aquelas ruas tão organizadas, aquele país que não tem corrupção, que não sei o que tudo está organizado. Aí eu tive um choque, né? E eu comecei a andar, esse dia foi engraçado, né? Porque eu me perdi, teve que me achar onde é que eu estava só escrevendo. E quando eu cheguei no hotel, eu escrevi essa letra que dizia: o frio que você sente é psicológico, assim como a pátria que pariu, todos por gravidez psicológica. Nossa! Aí, enfim, desenvolvi em cima desse tema. Então, foi isso que aconteceu. Eu comecei a viajar e nesse meio tempo eu sempre estava como percussionista. Chegou um tempo depois de fazer muita coisa, toquei com tudo que é artista. O Julinho, né, o Júlio Lima, não sei se ele já veio aqui ser entrevistado. Já veio. Ele falava assim pra mim:
Samir, se alguém lhe perguntar com quem você toca em Natal, é melhor você dizer com quem você não toca. Porque eu participei de vários festivais que estavam fomentando a arte e a cultura. Sim. E a percussão tem essa característica, sabe, Cefas? Que é, ela trespassa, assim, ela é como o rio, ela pode passar por qualquer estilo. De improviso ou ensaiado, a gente consegue, a gente está em todo lugar, né? O ritmo e os sons da percussão, ele está em todo lugar. Então foi assim que aconteceu, na verdade eu acho que tem uma participação com a maioria dos artistas daqui, né? Eu já lhe vi. E teve coisas que marcaram mais a cidade, creio eu. Como, por exemplo, esse trabalho do Café do Vento marcou muito e o trabalho com Cristal também, marcou muito. Eu ia perguntar sobre isso, mas quando eu comecei, um parêntese, quando eu comecei a divulgar a sua vinda pra cá, um monte de gente pulou pra perguntar, Seba, mas é só bate-papo ou ele também vai tocar, cantar? Eu falei, não, vamos conversar. E você veio preparado. Vamos, primeira palhinha da noite? Vamos fazer... É autoral? Podemos fazer uma autoral. Deixa eu ver o que pensar aqui. Vou fazer só uma palhinha, tá? Tá. O frio que você sente é psicológico, assim como a pátria que pariu. O frio que você sente é psicológico, assim como a pátria que pariu. Todos por gravidez prematura, a mãe continua por aí. Eu virado Ipiranga das margens. Eu virado Ipiranga das margens. O primeiro morreu de fome, o último sem nome. O primeiro morreu de fome, o último sem nome. E aí vai. Eu vira do Ipiranga. Eu vira do Ipiranga. Composto na Alemanha. Composto na Alemanha. Composto. E aí foi isso. A música, essa parte do violão eu tinha como momento de descontração, né? Eu tocava com um monte de artista daqui, quando eu chegava em casa eu ficava no violãozinho. E gostava, para relaxar, de escrever poesia. Sim. Aí chegou um momento que tudo isso começou a se juntar. Parecia que eram coisas separadas e começaram a se juntar, né? Advindo de um processo, porque eu fiz licenciatura, foi engraçado, eu fiz licenciatura em música aqui no auge da minha carreira aqui tocando com todo mundo. Praticamente eu morava em cima do palco, né? E eu entrei na licenciatura, os horários, eu fui aquele último dos moicanos a conseguir terminar porque eu estava tocando, estava viajando. Na prática. Para você ter ideia, um ano eu tive que fazer supletivo, um ano antes de entrar na universidade, para viajar com o Pada para um festival na Bahia, instrumental. Nossa. Então, aí prestei vestibular, entrei e passei toda a universidade, aquela universidade do turista, né? Aquela coisa. Quando terminou a universidade, eu me lembro a situação. Eu terminei a faculdade, viajei para Recife, toquei no Carnaval de Recife e logo depois, no outro dia, eu peguei um avião para o Catar. Nossa, de Recife para o Catar. Foi para o Catar e lá eu deveria passar 4 meses, os contratos foram se estendendo e eu acabei passando 2 anos. E aí nasce essa brincadeira, essa coisa com o executivo do pandeiro. Isso. Por quê? Porque lá eu andava, a gente tocava num lugar de música brasileira, comida brasileira para os árabes e era um grande business. E eu acabei ficando como manager, porque eu descobri que os managers não queriam fazer o melhor para nós, então eu me posicionei dessa forma. Sim. Só que eu era um percussionista. E aí ficou essa coisa do executivo do pandeiro na minha cabeça, porque como eu andava com um case de pandeiro e tinha que estar toda hora na beca de executivo, aí ficou essa incorporação. Que virou o nome do Que virou CD. o nome do disco, depois eu coloquei o nome de fantasia da MEI, botei o nome do show, aí ficou quase um codinome. Foi lá que eu passei 2 anos meio isolado de tudo, aonde eu comecei a fazer a pré-produção do disco. Então eu voltei para Natal após 2 anos, já com essa vontade
de gravar esse disco. E foi o que aconteceu. Isso. Já voltei nesse objetivo. Já em 2016. Aquela coisa que lá foi muito interessante para mim, porque foi no Catar onde eu desenvolvi mais o violão a um ponto profissional. Né, que diga assim, para além da percussão. Para além da percussão. E também cantar lá, eu comecei cantando lá. Porque como tinha uma coisa que eu já tinha garantido, e eu considerei um retiro. Porque imagine, eu estou no lugar lá, onde são 10 homens com uma mulher. Não estou na minha cultura, álcool é proibido, tudo proibido. Eu ia perguntar isso. Eu não ia para festa, não fazia nada. Eu disse, caramba, se eu não começar a produzir, estudar alguma coisa, vou pirar aqui, né? Então eu passei esse período montando e foi uma época muito produtiva, que eu lembro que daí também surgiu o início do trabalho do Caio Padilha. Caio Padilha estava lá. Foi dali que surgiu também um disco, Janelas de Tráfego, da Silvia Sol. Silvia Sol. Muita gente começou. Isso. Então foi um período, como política, né? Como governo. Enquanto eu estive lá, que eu pude, eu levei muito potiguar. Isso. E se tornou um celeiro de pré-produção para os trabalhos muito daqui. Bom. Tem um monte de perguntas sobre isso, mas peraí que já tem pessoal participando aqui. Quintino Medeiros, estou presente e aplaudindo. Que bacana, Quintino, valeu. Elvira Maria Neta, que é beculamense, boa tarde. Boa tarde. Camila Sá, que está aqui, presente, envia coraçãozinhos. Os emojis. Brita Silva, chargista. Boa tarde, amigos. Boa tarde, Sami. Marluce de Souza. Cefas, suas entrevistas estão maravilhosas, nos mostrando incríveis e grandes talentos. Parabéns. Aí que bacana. Maria Macedo. Ele me fazendo vergonha. Toda mãe tem que incentivar. É sua mãe. É minha mãe. Toda mãe tem que incentivar seus filhos a serem os profissionais que desejam. Dona Maria, parabéns. Parabéns. Pelo filho. Minha mãe é amada. Eu compreendo totalmente. Minha mãe faria a mesma coisa no lugar da senhora, viu? Fique tranquila. É porque ela disse, hoje em dia, tem a situação de falar, a mãe faz muita vergonha ao filho, aí o filho faz vergonha à mãe, mas fica isso tudo manifestação do amor, né? Exatamente. Samir, vamos voltar para a linha temporal? Opa, olha aí, queijinho aqui. Eita, obrigado. Gosta de queijo coalho? Opa, vou experimentar, olha rapaz. aí. Vamos aproveitar, estamos aqui. Vamos. Posso botar? Mais? Pode. Pouquinho. E tem o queijo que é para Sim. contrabalançar, né? Experimentar esse queijo fazendo inveja. Quem quiser vir para o Bardalos pode vir aqui. O Bardalos está aberto durante a entrevista. O programa não para em funcionamento. Quem quiser assiste como está fazendo pela página do Facebook, perfil do Facebook. Enfim, o programa é interativo e democrático. Samir, vamos continuar na linha temporal. Obrigado. Obrigado. Continuar a linha temporal. Você falou do Café do Vento, aí foi para a Alemanha, começou a compor, aí de repente começou a tocar com Cristal. Cristal, além de já ser uma referência, já ser conhecida nacionalmente, Cristal tem uma música que pede percussão. A música dela é favorece muito a percussão, o gingado, e ela tem um trabalho autoral. Como é que foi o trabalho com Cristal? Foi muito bom, estava numa época muito boa, né? Ela estava em ascensão e está, eu não estou dizendo que ela não está agora, ela vive na ascensão, mas aquele era aquele momento que dizia, caramba, surgiu, né? Surgiu mais forte no trabalho autoral. Ela fez filme com o Seu Valença. Foi o primeiro, você tem ideia, foi antes do primeiro disco dela. É, isso. No primeiro disco, nós gravamos o disco dela e eu acho que ali, olhando para trás, eu estava escutando esse disco, surgiu uma estética, uma proposta de você misturar coco com rock and roll, uma coisa muito potiguar. E a melhor maneira de fazer essas novas estéticas, na minha visão, é através da percussão, porque identifica. Já sabia o Chico Sainz fazendo isso com o maracatu em Recife, então eu notei que depois era a intenção. Então ela fez um disco histórico com a assinatura do Franklin Novaes, tem uma coisa maravilhosa naquele disco. E eu noto que a gente... eu lembro da Tatiana Kobet, uma amiga artista, ela falou assim, vocês criaram, entre eu e Kleber Moreira, que era outro percussionista, ele chamava de Café com Leite, né, eu e ele, e uma entidade ali, né, a percussão como uma entidade no palco. Então, imagina, a gente estava cheio de saúde, menino novo, com vontade de fazer, então não tinha como
cada show a gente dava tudo. E eram shows maravilhosos. Eram shows maravilhosos. E a gente fez muita coisa maravilhosa com ela. Foi daí que também a gente cheguei a gravar com Ginga, outros artistas. Eu ia perguntar isso, como é que foram essas experiências? Ela teve uma proximidade com o Alceu Valença, né? Então acabou que fez um filme com o Alceu Valença, Luneta do Tempo. Luneta do Tempo. A gente foi a Recife tocar depois com a Cristal, onde teve uma vez que a gente ficou na casa do Alceu, então teve essa proximidade. E o Alceu, hoje em dia, eu venho de 5 anos em Portugal, é uma pessoa que tem casa em Portugal, né? Então ele nos influenciou também como artista nessa época. A entrada de Cristal, nessa visão nacional e tudo, e com esses artistas que se aproximaram dela. Foi muito bom para nós. Muito bom. Aí você falou do Executivo do Samba, que foi 2016. Executivo do Pandeiro. Executivo do Pandeiro. Eu com samba na cabeça. Aí eu ia perguntar, depois de Cristal qual foi a continuidade? Já emendou com esse trabalho o CD? Como é que foi a continuidade a partir do trabalho com Cristal, Samir? Eu acho que foi uma época que eu vim interagindo, né, de maneira... Acabei me tornando uma coisa mais freelancer e comecei a interagir com vários, mas a Cristal com mais constância, e fui fazer meu trabalho. No lançamento do meu disco, a Cristal participa. Sim. Porque ela, na verdade, é a maior intérprete do Executivo do Pandeiro. Ela gravou no disco dela e ela tem uma interpretação maravilhosa. Então, eu achei que foi uma coisa maravilhosa, porque, imagine, eu comecei a compor e tinha acesso a Cristal, e mostrei a ela informalmente uma série de músicas. E ela gostava e tal, escutou. Quando ela escutou o Executivo do Pandeiro, que eu nem estava mostrando pra ela, estava de brincadeira, ela falou assim: Galego, quando você tiver essas músicas boas assim, lembre de mim, rapaz. Eu digo, eu não sabia que você ia gostar dessa música. E quando ela cantou, pra mim foi muito bom, porque até então eu vinha cantando minhas músicas. Quando você vê uma grande intérprete cantando uma música sua, você faz, caramba, funciona. Isso aí funciona. Tipo, você vê na voz de outra pessoa, o swing próprio dela, a marca registrada dela. Então, começou essa entrada no mundo da composição. Então, eu acho que eu fico muito feliz de ter sido através da Cristal, porque depois a Silvia Sol gravou música minha. Sim. Eu comecei a fazer parcerias, composições com elas. Sim. E daí começa esse processo mais da composição, né? Digamos, hoje em dia o pessoal sabe que eu componho. Sim. Que inclusive até dizer, né, que eu acho que não é mais novidade. Foi nesse processo que depois eu e a Cristal montamos um trabalho chamado Baião de Dois, onde a gente decidiu sair pelo Brasil. Sim. Um com violão nas costas, outro somente com pandeiro, e mostrar a nossa música autoral. E quando a gente saía viajando pelo Brasil, a cada lugar a gente estava fazendo música. Então, por exemplo, em São Paulo a gente fez música com Chico César, onde a gente chegava, interagia com os artistas do lugar. E nessa passagem no Rio, a gente encontrou a Juliana Linhares, aonde foi dar na música Balanceiro, que é uma música que hoje em dia está no Brasil todo e que está na próxima novela Renascer. Pô, que bacana. Então, essas conexões foi que fortaleceu esse lado da composição, né? E eu comecei a compor mais com essas artistas. Então, eu acho que esse meu lado compositor, que foi uma surpresa, inclusive para mim, me deixou muito feliz, porque ele brota do nada, né? Às vezes você vai estar numa fila de banco e você vai pedir, sei lá, um extrato, de repente bate aquela inspiração para fazer uma letra, um pouco, você manda para uma pessoa, quando você vai ver a música surge, quando você vai ver o Brasil está cantando. Exatamente. Por exemplo, como foi o caso do Balanceiro. Sim. Ou outras grandes intérpretes cantando, que é a Cristal. Então isso me deixou muito feliz, sabe? Muito bom, história maravilhosa. Samir, você falou da história, eu ia perguntar sobre viagens, aí você falou do Catar, eu não sabia dos detalhes disso, que você foi para passar 2 meses, de repente passou 2 anos. Pois. Você falou das diferenças culturais, foram tão grandes assim? É como a gente pensa, entre ganhos e não vou dizer perdas, mas ganhos e limitações. Qual foi o seu saldo? Qual é a avaliação que você faz desses 2 anos no Catar? Eu vou falar do saldo positivo. Eu voltei falando inglês, eu não falava nada de inglês, tive que aprender porque, ou era inglês ou era o árabe. Sim. Eu tinha que falar um. É mais fácil inglês. Aí eu escolhi o inglês, voltei falando inglês, que me facilitou quando eu fui para a Europa morar, e em outros lugares me ajudou bastante.
Então, esse é um lado positivo. O lado positivo é ver as parecenças do Nordeste com o mundo árabe, porque a única religião oficial é o islamismo. Então eu posso estar num shopping, posso estar aqui, quando dá o horário de começar os cantos, eles param novela, aliás, não tem novela, né? Mas param o que estiver acontecendo e soltam todas as caixas de som. E aquele canto me lembrou muito os aboios, né? E eu fui começando a me conectar com o meu mundo nordestino mais enraizado, porque existe uma conexão, né? Agora, uma coisa que eu achava difícil é assim, a falta de liberdade, de o país não ter outra religião para se praticar. Sei lá, quem quer beber não pode beber. Sair para beber uma isso. cerveja. O Brasil é mais democrático. Não existia. Não existe, né? Mas isso aí numa feira, em qualquer lugar, não tem uma gota. Você vai no Carrefour, não tem. Não tem. A questão é, a gente gosta de poder tudo. A gente não gosta de poder nada, a gente gosta de optar. E fica assim, também do ponto de vista das relações, né? Eu passei 2 anos lá, eu não fiz um amigo catari, que chamam. Existia uma barreira cultural. E da vez que eu consegui conversar quando eu fui cumprimentar a esposa dele, que já estava toda coberta, parecia que eu tinha falado com uma parede. Ficou constrangedor e ela não falou comigo e opa. Então, o mundo está evoluindo, né, para a diminuição dessa ideia, né, através do feminismo. A gente está descobrindo o que é que o machismo nos faz mal e tentando desaprender o que foi nos ensinado. E você vê o mundo nesse patamar, né, cultural. Então esse é um lado que não é tão bom. Mas eu acho que foi bom para mim ter passado esse isolamento produtivo. Sim. Né, ter aprendido uma outra língua, ter começado a compor as músicas do disco. O lado difícil foi isso, é muita solidão, né? Muita solidão. Então você acaba... Mas essa dor puxa você para criar, né? Isso, muita coisa saiu de lá. Serviu para gerar o disco, né? Eu acho que foi o tempo mais produtivo de composição, foi bacana. Vamos começar as outras viagens. Você já foi para um monte de lugares, meio que fixou morada em Portugal. Como é que foi esse nomadismo, Samir? Como eu comentei, eu tinha feito muita coisa aqui, já tinha lançado um disco, já tinha feito shows meus, tocado com os artistas que eu queria tocar aqui. Eu tinha feito muita coisa, aí chegou um momento que eu disse assim, para onde é que eu vou agora? E eu cogitei sair daqui para um grande centro, que é o Rio ou São Paulo, e eu achei, na época, a gente estava naquela época do Temer, politicamente falando, eu disse, não estava gostando do que estava acontecendo, já existia um cheiro de queimado. Isso. E economicamente não estava tão bom, e eu pensei, não, está na hora de sair do Brasil. Porque eu também fiquei curioso para saber como é que minha arte, minha música seria vista lá fora. E fui. Pouco tempo depois entrou o governo Bolsonaro, aí que eu não quis voltar. E entrou pandemia, entrou tudo isso, aí emendou uma coisa na outra e eu passei cerca de 5 anos em Portugal, com entrada ali pela Europa, né? Foi um momento que eu comecei a viajar mais pela Europa, então tive essa sorte, né, desse momento mais andarilho pela Europa e Cabo Verde também. Bacana. Porque eu fazendo esse gancho, na época ainda da universidade eu fui pai e a mãe é uma cabo-verdiana. Quando eu fui para Portugal também fui nessa intenção de estar um pouco mais próximo dela, entendeu? E não consegui tanto porque deu muitos giros a vida, mas após pandemia eu já tinha passado um bom tempo em Portugal, também fui para morar um tempo, ficar lá mais perto dela. Então você morou em Cabo Verde? Um pouco mais de 6 meses em Cabo Verde. Nossa. Já tinha ido várias vezes, por conta dessa ligação. E lá tem uma tradição musical. Cesária Évora, cantores e compositores maravilhosos. É uma grande escola. Musicalmente, como é que foi? Na África, que é o berço da percussão. Foi um aprendizado. Cabo Verde ele tem uma cultura muito forte dentro da música, uma influência. A África influencia o Brasil influencia a África, né? E isso mexeu um pouco com a minha música, porque eu me senti em casa na questão dos ritmos, né? Dessa valorização de tudo isso. E até comecei um trabalho na Ilha do Sal de música brasileira lá. E que até hoje é feito esse trabalho, né? Então, mesmo
tinha muito cabo-verdiano tocando e não tinha brasileiro tanto. Então foi através desse trabalho que hoje em dia tem um espaço lá para música brasileira. A gente montou uma jam session porque acontecia no horário do pôr do sol. E foi uma coisa muito importante para criar esse aprofundamento, né, com a música cabo-verdiana e que trouxe grandes frutos. Anos depois eu tinha voltado para Portugal, depois que eu fui a Cabo Verde, e houve um grande concerto pós-pandemia, onde a proposta era pegar músicas da morna e colocar para a bossa nova, e da bossa nova para a morna e fazer essa mescla. Então foi o show grande pós-pandemia e que foi uma tour com o Jacques Morelenbaum, que é uma lenda, né? Foi o cara que tem discos trabalhou com maravilhosos, Tom com Jobim, Caetano, Gil, nossa, arranjador, cellista. Então foi uma conexão boa, né? Às vezes o Cabo Verde me conectou muito com Portugal me conectou com Cabo Verde, e tudo isso fez essa mescla. Na verdade, é o que a gente chama de lusofonia, né? É a cultura da lusofonia fazendo essa triangulação maior, que eu acho que é Portugal, Cabo Verde e Brasil. Então, acho que Brasil eu sou extremamente potiguar, e daí eu levo essa brasilidade para esse mundo lusófono, né? Que maravilha de história! Estamos aqui no Conversa de Botequim com Sami Tariq. Mande perguntas para cá, tem tempo ainda. Tem pergunta? Tá, ainda, daqui a pouco tem pergunta para cá. Eu tenho um monte de perguntas. Uma aguinha, por favor? Obrigado. Natália, uma garrafinha d'água, por gentileza. Eu tenho ainda 98 perguntas para fazer. Vou fazer. Manda brasa. Você me fala um pouquinho, eu perguntei sobre Catar. Sim. Portugal nos colonizou, ou nos invadiu, dependendo do ponto de vista. Falamos a mesma língua, mas há diferenças culturais diversas. Sim. Eu pergunto para você, você sentiu muito diferença cultural? Você sentiu choques culturais? Você teve facilidade, porque também há um movimento xenófobo em Portugal. Infelizmente, a gente ouve relatos. Alta, né, esse comentário, né? Aí eu lhe pergunto, obrigado. Sim. Eu lhe pergunto, você sentiu alguma coisa, ou sofreu, ou pelo menos no princípio, teve maus momentos em Portugal? Cefas, eu vou falar bem sinceramente. Eu acho essa coisa da migração, do imigrante, ele é imigrante em qualquer lugar. Sim. Compreendeu? Eu me sinto peixe fora d'água, né? Porque eu estou em Portugal. Em qualquer lugar existe essa sensação. Mas Portugal tem uma história muito forte com o Brasil, né? Então, eu vou dizer, eu conheci pessoas, sinceramente, maravilhosas em Portugal, que gostam do Brasil, que consomem a música brasileira, e conheci gente que não, eu nem vou fazer amizade, não vai muito com a minha cara. Então, eu acho que isso é uma coisa de qualquer lugar, né? É legal essa luta por respeito, né? Respeito aos direitos humanos, à cidadania, tudo isso. Mas eu acho que a gente tem que saber colocar, impor o respeito, e isso é um movimento político. Acho que a gente tem que... Agora, você imagine, é minha visão, certo? Eu sou um português, aí eu tô num país bem pequenininho, onde eu consumi novela, eu sei do talento dos brasileiros, tem muito Brasil. Se um terço do Brasil chega lá, nós dominamos o Brasil, é muito talento, é muita gente trabalhadora. Eu acho que de alguma maneira também rola assim um certo desconforto, às vezes a coisa é remetida a preconceito, mas às vezes eu vejo eles um tanto acuado. É medo mesmo. Eu digo, eu acho na arte e em outros aspectos também. Mas porque talvez eu também estivesse, se eu fosse português, se eu tivesse, tô ali garantindo meu lugarzinho, chega um monte de gente trabalhadora, inteligente, criativa, né? Agora, o português ele tem um comportamento muito diferente, né? Tipo assim, são muito sinceros, né? O Brasil já não tem tanta essa fama de chegar e dizer na lata, às vezes cria um problema, eles são super sinceros. Então, existe esse choque cultural, onde o outro está sendo super sincero comigo e eu estou pensando que ele está com raiva de mim, entendeu?
E às vezes no Brasil também o cara tá sendo super simpático e ele não tá nem... Tipo, tá lhe recebendo muito bem, mas ele não tá curtindo. Então, essas diferenças culturais que às vezes vão batendo, vão tendo um choque. Eu descobri, depois de 2 anos em Portugal, através de uma tia minha que estava fazendo essa pesquisa, que eu era descendente de judeus sefardita, que são judeus. Aí começa essa coisa, né? Morei no Catar, não sabia disso, já estava 2 anos ilegal lá. Se eu peguei e fui pra lá, que eu sou desligado com essa questão de documentação. Você estava ilegal lá? Já, estava uns anos lá. O processo minimamente estava rolando, mas eu também estava de boa, porque será que é tranquilo? E eu sou, tipo, aquele aquariano desligado. Aí a minha tia falou, Samir, existe uma lei que se você comprovar que você é descendente de judeu, sefardita, que são os judeus que saíam de Israel, foram para Portugal e Espanha, e muitos saíram de lá fugidos, né? Houve vários processos de perseguição. Na Europa, um deles foi o nazismo contra os judeus. Que tem várias correntes, né? Tem os cristãos novos, aí tem os sefarditas. E aí descobri através dela que ela estava visando conseguir a cidadania para ela. Ela fez toda a pesquisa e eu fui espertamente, copiei dela e dei entrada. Então, já era pandemia, eu entrei com pedido de urgência por conta da pandemia. E nesse período eu me tornei português com cartão de cidadão. Você saiu de ilegal para cidadão foi essa virada português, aí. ou seja, europeu. Europeu. E saí. E eu não sabia, né? E depois eu vi que isso é normal aqui no estado. Você vai lá em Caicó, você vê o pessoal olho claro, bem branquinho, no meio daquele solzão. A maioria é tudo descendente de judeu. Isso, judeus holandeses, inclusive. Titina, ainda tem, né? Alguns artistas também aqui podem passar por isso. Eu lembro que eu conversei com a Titinha e ela estava nesse processo, buscando essa cidadania. E eu achei interessante como o mundo dá voltas, né? Porque essa volta foi o seu plot twist foi. E olha, eu vou dizer, viu, eu tava tocando. Quando eu cheguei lá, quando eu vou para um país novo, eu dou as caras. Eu fui pro Catar, não falava uma palavra em inglês, vou pegar ônibus, vou rodar aqui, e eu só fazia mímica para tudo. Quando eu cheguei em Portugal, eu fui mais corajoso. Eu comprei uma caixa de som, e comecei a tocar na rua, sem saber se eu podia ou se eu não podia. E nesse período que você falou ilegal, eu lembrei de uma história que eu estava ilegal, tinha tocado, comecei a tocar no Réveillon na Rua Augusta. Para quem não sabe, a Rua Augusta é a rua mais movimentada de Portugal, em pleno Réveillon. Passava um mar de gente. Que vai bater no Tejo. E eu comecei a tocar, fazer música brasileira lá com minha caixa. Começou a dar aquela aglomeração, porque brasileiro gosta de dançar, gosta de pular, gosta de tudo. E quando eu olhei assim, eu acho que eu vi, era mais ou menos uns 8 policiais em fila, chegando, se aproximando. Quando eles chegaram, eu dei um fade out na música, eu desliguei e fiquei ali, disse, pronto, é agora que eu me dou mal. Aí o policial me deu uma cerveja e falou assim pra mim, canta Mulheres do Martin da Vila. Cara, na hora eu aprendi a música saiu na hora. Já tive mulheres, vamos lá, vocês. Aí o pessoal cantou junto, aí foi aquela coisa. Eu entendi que ele pensou assim, que é uma diferença, pra gente falar de diferença, do policial brasileiro pro policial português. Ele tá pensando, eu não quero problema, eu tenho que passar aqui. Já que eu não vou tirar esse músico daqui, eu vou pelo menos pedir uma música. Não, é isso. Então tem esse jogo de cintura lá, né? A polícia lá tem muito mais jogo de cintura, né? Eu lembro que uma vez pararam o carro também, eu disse, eita, alguma coisa aconteceu e nervoso, aí o cara saiu me seguindo, aí no Brasil seria um terror pra mim, a polícia me seguindo, aí ele parou e fez, olha, a mala do seu carro tá aberta, pode cair algum equipamento, não sei o quê. Isso aconteceu com o músico daqui, o Antônio de Pada também, que ele deixou a carteira do carro em cima. E o policial viu e saiu atrás dele, ele, ai meu Deus, o que é isso? O policial, olha, a carteira tá em cima do carro. E ele com medo que o policial Então o músico tava tem atrás. essas distrações, essas preocupações, né? Porque a gente fica sem essa noção de aonde eu vou ser considerado uma ameaça e aonde eu estou servindo ao lugar, né? Essas passagens do artista entre bandido e mocinho é muito forte, né? Eu, nessa época, no começo aqui, eu também aluguei um galpão para dar aulas de percussão. E aqui na época começou a dar muita gente, carros, tal, o pessoal fechando a rua. Em um ano de trabalho,
eu tive 2 denúncias na delegacia, de poluição sonora e perturbação da ordem. Que isso? Então, existe, os caminhos da arte, né? Nossa. E eu achei engraçado que quando eu cheguei para conversar com uma pessoa, eu descobri quem tinha me denunciado, ela pensava que era um terreiro de macumba, umbanda. E eu disse, não... Preconceito religioso, então. Preconceito religioso. Aí eu fui falar, Obrigado. eu nem faço isso, nem é disso, eu tô aqui ensinando. E ao mesmo tempo, se fosse, também não era para ter esse desrespeito. Exatamente. Então você vê como a percussão também ela tem uma coisa muito voltada com essa coisa, né? Porque antigamente, mesmo na época das orquestras no Brasil, ele não tinha um percussionista com swing que veio da Europa. Muitos saíram da senzala mesmo para compor uma orquestra e voltar para lá mesmo como escravo. Na época, o Mingo Araújo, que foi um percussionista daqui, que pouca gente sabe, que tocou com Paul Simon, todos os artistas nacionais, ele tem participação. E ele falou para mim, Samir, na minha época, quem carregava o som, que tocava percussão. E não se pagava cachê para ninguém. Então, a gente vem disso. Por isso que existe uma luta. Então, bom tocar nesse assunto, porque hoje em dia eu tô com 35, vou fazer 36, aliás, dia 24 agora. Opa, então, convidado aí, quem quiser, eu vou fazer a comemoração lá no Marralila. Vai ser lá no Marralila. Marralila, todos no Marralila, dia 24, olha aí. E assim, o que eu vejo, que hoje eu sou uma pessoa que estou completando 36 anos e a minha vontade, falando de carreira, eu quero voltar a desenvolver, porque aqui eu fiz trabalhos com Ilha da Música, Conexão Felipe Camarão. Isso. Que teve uma até projeção perguntar muito depois boa. Sobre isso. Eu quero voltar para os projetos sociais. Voltar, depois de tanto rodar, porque eu vejo que é uma coisa maravilhosa, você pensar uma pessoa que não teria maiores condições, ou que ele está perdido, né? Isso. E a percussão é a mais democrática de todas, porque com talento, pode ter nascido na Europa, ser filho do homem mais rico, ele se iguala ao que nasceu na periferia. Tá no pau e lata, batendo. Você bota aqui pau e lata, um tambor, uma mesa, e aí a gente vai pelo talento. Né? Como muitos instrumentos ou esportes que eu vou ficar aqui com... Eu só tenho um cachorro para montar nele, o outro tá com um quarto de milha, eu tô com o Fusquinha, o outro tá com a Ferrari. Então a percussão tem isso. E eu me sinto uma pessoa que devo muito a isso, né? E quando você olhar, a gente está falando de projeção nacional e internacional, um dos maiores, comentei Domingo Araújo, é um dos maiores projeção e carreira fora, foi ele, um percussionista. Fora do Brasil aqui, o Naná Vasconcelos e o Ayrton Moreira, Isso. Ele nos Estados Unidos ganhou 8 vezes o Naná pela New Beat, melhor músico, competindo com todo mundo do mundo. Então eles eram considerados como diplomatas do Brasil. E muitas vezes o Brasil não conhecia. Então tem que ser feito esse trabalho de base para que a gente não jogue fora nosso ouro. Exatamente. Né? Então eu me vejo assim, daqui para frente, investindo, porque é uma coisa que eu vejo que vai me dar muito prazer. Vai me dar muito prazer fazer esse trabalho. Vamos falar mais sobre isso. Eu tenho uma pergunta, vou ler os comentários, aí depois outra palhinha. Olha aqui, Margot Ferreira. Samir, pessoa linda, querida Margot. Beijão, Margot, que foi entrevistada aqui mês retrasado. Manuel Bonfim, direto de Iguatu, do Ceará, ou de João Pessoa, se o carro ainda estiver quebrado. Tomara que tenha consertado. Bonfim, boa noite, amigo. Assistindo aqui de João Pessoa. Pronto, já me respondeu. Tá em João Pessoa. Infelizmente não deu para dar esticada em Natal. Abraço. Conserte esse carro, Bonfim. Venha pra cá com Janaína, pelo amor de Deus. Deixa eu fazer uma pergunta pra você. Passa. Depois a gente vai pra palhinha. Você falou Você contou histórias engraçadíssimas de Portugal, da polícia correndo atrás pra pegar a carteira, tudo. E todo mundo que vai pra Portugal, eu inclusive que passei pouquíssimo tempo lá, pouquíssimos dias, mas todo um brasileiro que vai pra Portugal tem alguma história engraçada, curiosa, de um erro na frase, um pequeno vexame. Você tem algum ou alguns que possa contar? Uma palavra, uma frase que foi errada? Eu vou contar uma história. Conta. Inclusive é engraçado, é histórias com portugueses, mas eu já tinha voltado de férias pra cá. Até que eu tô agora, né? Um tempo, acho que mais de um ano namorando com a Camila e... Sim, que está aqui, né? Está aqui presente. Tá aqui, E a gente foi pra Pipa, eu tinha voltado de Portugal.
E ela disse, olha, vamos passar, tem um lugar lá que a gente pode ficar lá em Pipa. E quando eu cheguei, era uma mesa que a maioria era português. Eram portugueses. Aí eu falei, olha, vou iniciar aqui uma conversa sobre Portugal e tal, para quebrar o gelo, porque eu estava conhecendo eles. E ela tinha saído para pegar um violão, né, pra gente quebrar aquele gelo. Aí eu comentei, e que é verdade, que a palavra caralho, que todo mundo fala, vem do mastro principal das caravelas, né? Do navio português. Sim. Ali, lá em cima, é a casa do caralho. É a casa do caralho, é. Que teve várias conotações sexuais. Era um castigo. Você fala, não sei quem é do caralho, mas era um castigo. Você se comportou mal, você fez besteira, você vai pra casa do caralho. E lá você enjoa mais, balança mais, você pega uma insolação, ninguém vai subir lá pra lhe dar água. Muitos até morriam ali, mas era a casa do caralho. E eu fui explicar essa história. Na verdade, eu fui citar essa história, que eles sabem disso. E eles todos já de idade, esse cara assim escutando. Aí no final eles disseram, é pênis. Tipo, não tem nada dessa história que eu tô dizendo. Pra nós isso é pênis. E aí foi engraçado, porque a Camila tinha saído, quando ela chegou com o violão, os caras, não, é pênis. É pênis. E eu falei, não, mas eu tô explicando a coisa histórica. Não, é pênis. Não, pra nós e a Camila assustada. Pênis. Ponto final, é pênis. Mas a história do caralho é isso mesmo. Só que eles estavam querendo dizer, pra nós isso é pênis, não vem com essa história. Eles não têm esse costume de dizer assim, que coisa do caralho. Eles falam outras coisas. É usado de outra forma. Tanto, é usado de outra forma. E tem umas coisas engraçadas, tipo, você toca com um músico novo, que tá muito empolgado, tocando muito forte. Aí o cara fala, pô, epa, esse gajo tá cheio de pica. Cheio de pica. E eu escutava aqui pra mim como potiguar dizer, ele tá cheio de pica. Tá cheio de pica? Como assim? E é engraçado que eu até peguei um pouco essa história de cheio de pica aqui, eu quero nem usar aqui, né? Porque às vezes é um problema, né? Você tá cheio de pica. Aí eu não quero usar muito, mas tem essas diferenças engraçadas. Tem aquela piada, né, Samir, que Portugal desperta a quinta série, escondida em cada um de nós. Mas tem umas situações engraçadas, mas a gente vai lidando. Eu acho que isso é interessante, né? Isso é a lusofonia, né? Sim, isso. Eu acho que o Brasil recria. E eu não mudo o meu sotaque em lugar nenhum. Eu gosto de ser do jeito que eu sou. Inclusive eu falo do jeito que eu aprendi em Açu. Não é nem do jeito que eu aprendi em Natal. Porque onde eu aprendi a falar, eu mantenho. E gosto dessa coisa. Mas eu acho que todo mundo pode se entender. Sim. Eu não preciso mudar a minha forma de falar, porque quem nasceu em Cabo Verde fala um português com sotaque cabo-verdiano e a gente vai se entender, né? Que maravilha! Respeito, né? Vamos a mais uma palhinha, Samir? Bora! Podia ser... Eu não sei se você pensou, a gente falou tanto em executivo do pandeiro, podia ser até executivo do pandeiro, não sei se... Bora! Que é tão massa, é tão bacana. Vou fazer só uma palhinha aqui do executivo do pandeiro. Bora. Aí eu vou precisar de vocês aí pra responder. Vamos fazer só o refrão, que é assim, ó. Executivo do pandeiro tocar pra fazer dinheiro, pensando no fim do mês enquanto o povo sambar. Enquanto o povo sambar, enquanto o povo sambar. Executivo do pandeiro tocar pra fazer dinheiro, pensando no fim do mês enquanto o povo sambar. Enquanto o povo sambar, enquanto o povo sambar. Enquanto o povo sambar, a gente vai tocando. A repercussão desse trabalho, Samir, foi boa, não foi? A gente voltar um pouquinho. Do executivo do pandeiro, cara, foi de extrema importância. Eu sou uma pessoa totalmente diferente de quando eu gravei o disco. Eu era um aventureiro em todas tantas coisas novas, né? Cantar minhas músicas, processo de cantautor, o processo de compor, de gravar os violões e tudo aquelas coisas eram novas para as pessoas, eu vim me preparando. Mas hoje eu estou de outra forma. É como uma fotografia, mas eu vejo a importância disso. Foi por conta do executivo do pandeiro, que a música e o trabalho, que a Cristal gravou o executivo do pandeiro, outras pessoas souberam de outras canções, a Silvia gravou Zarpá, depois começaram a me puxar para esse trabalho de composição.
E eu acho que foi o Executivo do Pandeiro que me trouxe para o mundo da produção também, porque eu estava muito à frente da produção do disco e acabei mexendo com documentários, com cinema, com tudo isso depois desse disco, sabe? Então foi esse divisor de águas que aconteceu, né? E eu tô com um disco pronto que tá guardado, mas as novas músicas eu sempre toco no palco, né? Esse trabalho novo vai sair quando? Agora, em 2024? Ah, eu não sei. Tô vendo. Porque a gente vive um momento do artista independente que nunca foi tão fácil gravar e nunca foi tão difícil, na minha opinião, ter retorno daquele trabalho, entendeu? Então, na minha opinião, para eu lançar um disco eu tenho que ganhar pelo menos um edital, que eu tive muito trabalho para fazer isso aqui. E tá vindo edital, viu? Então, na minha opinião, assim, só lançar por lançar, você bota no... Isso. Como divulgar, como veicular essa música, né? Eu lancei o Executivo do Pandeiro pela Djalma Maranhão, aonde foi um show grande, de grande porte, com um teatro lotado, o disco era para todo mundo, então eu injetei a música nas pessoas, né? Então eu não posso só chegar e dizer, lancei o segundo disco. E aí, o que aconteceu? Como é que vai escoar? Antigamente, você gravava um disco, significava, botar na praça, significava você ter o disco para vender, isso gerava uma renda. Aí depois, agora com o Spotify, isso tudo foi por água abaixo. Então eu digo, vou segurar, vou ter calma, e para tentar fazer as coisas como deve, né? Como deve. E enfim, são muitos caminhos. Mas ele tá aí. Em palco também, na verdade, eu sempre mostro as coisas novas, né? Gosto de mostrar aqui. Bacana. Estamos aqui no Conversa de Botequim. O programa tem apoio do Adurne Sindicato, o programa tem apoio do Sinmed, Sindipetro, Quintas Literárias da Manimbu e a Noreg, Rio Grande do Norte. Agradecer os apoiadores, agradecer a muita gente bacana que está aqui. Carlos Eduardo Fernandes Amorim, empresário aqui, Aline Juliette, suplente vereadora, Sandra Pequeno, militante política, Natália Chagas, professora e escritora. Tem mais gente por aqui, aos poucos eu vou dizendo que a luz está encandeando aqui. Eliane Albuquerque estava aqui, acho que já saiu. Enfim, muita gente bacana aqui. Quem está assistindo também, tem gente aqui que eu ainda não citei, mas daqui a pouco eu cito. Um grande abraço. Manda pergunta que está na reta final aqui. As perguntas finais aqui, Sami. Vamos lá. Pra gente ir pra reta final. Por mim eu ficava até meia-noite, mas você tem compromisso 21 horas na Tapiocaria da Vó. Um grande abraço pra Joca Lima, que mantém um trabalho maravilhoso na Tapiocaria da Vó, um dos lugares mais bacanas de Natal, lá na Vila de Ponta Negra. Sabe, eu li que você fez a trilha sonora de um podcast documentário em Portugal durante a pandemia. Como é que foi isso? Durante a pandemia, uma parceria com um jornalista que você conhece, ou provavelmente o Paulo Marcum, que enfim, foi da Globo, depois foi para a TV Cultura. Apresentou Roda Viva, tinha programas maravilhosos. Talvez até da equipe de criação do Roda Viva. Acho que ele entrevistou todo mundo da política, da música importante, e eu conheci ele em Portugal, tive uma amizade, me aproximei, tinha admiração pelo trabalho dele. E quando chegou a pandemia, eu montei, a convite dele, uma equipe. E essa equipe era eu e ele, somente. Até brinquei. Você saiu da TV Cultura, saiu de tudo, agora eu sou só a única equipe, tenha paciência comigo. Mas a gente entrevistou, fez um trabalho, tá no YouTube, tá no Spotify, nos streams, que é Se Calhar, Brasileiros em Portugal. E a gente fez um trabalho para contar histórias de pessoas que foram... que deram certo, que passaram dificuldade, que não passaram, como é que... E ele está querendo retomar esse trabalho, que é um trabalho muito interessante para quem é brasileiro e está aqui e tem essa curiosidade de saber, que vai abordar xenofobia, vai abordar preconceito, de pessoas que estão lá. Então, pessoas que podem falar melhor, né? Então, aconteceu com foco, principalmente esse trabalho na pandemia. E foi muito legal, a gente entrevistou a Luna Piovani, quem mais, meu Deus? O Yamandu, um monte de gente, empresários. E enfim, eu fiz a trilha sonora, edição, participei com ele
fui um pouco jornalista também. Que bacana! Né? Então, foi um prazer fazer esse trabalho. Nossa, grande prazer. Que também veio desaguar depois no cinema também, com documentários muito importantes. Tem pela Globoplay, que eu trabalhei com ele, no Ecos de Junho, que fala de onde surgiu essa maré que veio dar na entrada de Bolsonaro e tudo isso. E ele fez uma pesquisa incrível e eu fiz essa trilha. O documentário se chama Ecos de Junho pela Globoplay. Muito legal também, aonde essa parceria se estendeu, né? Eu espero que se estenda por mais tempo, porque eu tenho a maior admiração pelos jornalistas e pelo Paulo Marcum, que é um grande jornalista do Brasil. Grande, uma referência no jornalismo. O que mais? Samir, vamos para a reta final. 2024 tá aí, você falou que tem já um trabalho guardado, que está esperando edital, mas de forma geral, qual é a sua expectativa para 2024? O que é que você planeja? Você pensa em ficar entre Brasil e Portugal? Como é que Samir Tariq vê 2024 como artista? Olha, há um tempo atrás, no outro governo, eu não estava me vendo voltando. E agora, nesse governo novo, né, a gente voltou a ter Ministério da Cultura, voltamos a ter editais. Eu estou mais feliz com o Brasil por conta disso, não por mim, mas por toda a classe artística e o próprio Brasil, que nós temos uma coisa valiosíssima que é a cultura. Então eu me vejo lá e cá, entende? Eu me vejo lá e cá. Dessa vez inclusive, por amor, eu gosto muito, muito, muito da minha terra, gosto muito do Brasil, mas são os processos, né? A Portugal é a porta para a Europa, para outros festivais, uma série de trabalhos interessantes e coisas que eu levantei por lá e que eu quero continuar fazendo, mas eu também quero ter, diante desse link, todas essas experiências, contribuir com o meu lugar. Então eu quero estar nos dois lugares. Lá e cá. Até porque você é meio nômade, né? Pelo que você falou aqui, a forma que você chega nos lugares, você tem um nomadismo dentro de você. Tem um cigano, né? Quem fala isso é minha mãe, né? Cigano? Sua mãe fala isso? Obrigado. Aqui, Artemilson Lima, professor do IF e do músico do Gato Lúdico. Valeu! Grande show! Valeu, Cefas! Valeu, Samir! Natália Chagas está aqui. Uma pergunta: qual a perspectiva de que o músico potiguar pode ter nacionalmente? Rapaz, essa perspectiva, eu vou dizer, diante do talento do artista, é total, 100%. E tem uma coisa que está precisando melhorar, na minha opinião, que é a visão política. Acho que o lado político ele precisa melhorar, entendeu? Assim, eu vou falar para minha opinião bem sincera. Sim. Eu não concordo a gente trazer um artista num carnaval, São João, seja lá quem for, você paga 300, tá pedindo 300 mil, 400 mil. Cara, você fazia tanta coisa aqui pela cultura e vamos pensar economicamente esse dinheiro ficando aqui. A gente poderia movimentar. Por que que a gente tem um trabalho de trazer, gastar nosso dinheiro, que a gente paga imposto, entregar na mão do pessoal de fora? Por que que a gente não usa com os artistas daqui, faz uma cena muito mais consistente e pensa numa forma de chegar lá? Porque Recife, Bahia, eles têm um planejamento político. Eles disseram, a gente vai ter que estar lá nos streams, na cabeça, e tem um apoio político pensando como fazer isso. E a gente não pode pensar que nós temos um trabalho político que vamos continuar deixando eles ali naquele lugar, porque é ali que fica mais fácil para nós, né? Aí você pega um artista nacional, vem ganhando essa dinheirama toda, mano, dá metade desse dinheiro para qualquer artista aqui que eu quero ver o que é que ele vai fazer. Eu sou curioso para ver. Porque eles, o último show é melhor, tem o quê? Tem fogos, tem luz, tem não sei o quê, mulheres dançando, não sei o quê. Mano, olha essa diferença de orçamento, é aquela coisa que eu falei, um tá andando na Ferrari, você tá andando uma bicicletinha de criança. Então, é nesse ponto que se a gente conseguir mudar, aí eu acho que a gente chega lá. Porque até então, nós estamos exportando músico, mas como uma forma de exílio político. Isso. Aí o que acontece? A gente exporta músico, não exporta música. Entendeu? Porque lá fora, saiu do Brasil, a música potiguar é world music. Né? Então nós temos um grande potencial, um produto na mão para ganhar dinheiro. Então vamos falar de ganhar dinheiro?
estamos perdendo dinheiro. Vamos falar politicamente, está atrapalhando o processo artístico. Porque quando eu faço a minha arte, aquilo ali também é produto aos olhos do mercado. E politicamente fica difícil se eu tenho um lugar que apoia aquilo ali e quer ver retorno, né? Porque quando você tem um artista nacional, como foi os que foram agora para a novela e foram para outros lugares, você sabe que os olhos se voltam para o Rio Grande do Norte. Isso. Tanta coisa que pode ser melhor explorada, nosso turismo, tanta coisa, né? É tanto que o português, por exemplo, o turista, ele pensa que o Brasil é Copacabana. Por quê? Por causa da novela. Por causa da Globo. Se a gente não faz a nossa própria novela, a nossa própria Globo aqui, do ponto de vista de chegar e divulgar e de ter um planejamento, que isso vai englobando outras coisas, turismo, a nossa arte. O turista chega aqui, diz, cadê a música daqui do Rio Grande do Norte? Ele vai escutar num hotel um DJ tocando a mesma coisa que ele toca em todo lugar. A gente não pode fazer com a nossa cultura e nossa arte parecer um shopping center. Porque quando eu vou no Carrefour lá no Catar, é igual quando eu vou no Carrefour aqui, quando eu vou no Carrefour em outro lugar. O que traz tudo isso, ó, nós temos a nossa maior riqueza, é a nossa arte para atrair o turista, a nossa comida, né? E as nossas águas, nossa natureza. Então nós temos muita coisa que Deus nos deu. Agora a gente tem que começar a pensar e ter um plano. Qual é o nosso plano de desenvolvimento do lugar? Não quem está lá em cima pensar. No meu plano é como eu não vou sair do poder. Isso. Aí fica difícil para expandir a coisa. Então, acho que ficou respondido, né? Ficou. Total capacidade de crescimento, 100%. E por um outro lado que está faltando, que ninguém faz nada só, está totalmente precisando melhorar, na minha opinião. Perfeito. Como eu disse, eu tinha mais 71 perguntas, mas vou ter que liberar a Sami Tarik para Tapiocaria da Avó, lá na Vila de Ponta Negra, Joca Lima. Sami, agradecer a você. Vamos ter a última palhinha para fechar com música? Bora. Vamos agradecer aqui. Eu vou fazer uma música. Vou nem dar pitaco, aí fica a seu critério. Não, vou fazer uma música que eu vi que o Artemilson Lima estava aí, vou fazer uma parceria minha com o Artemilson Lima. Opa, que maravilha! E o Caio Padilha, chamada Cobra Metropolitana. Cobra de cocoralite, cansou da tocaia, só bebe corante, tem rabo de arraia. Cobra é bicho ao bastante, é broxa do mato, é cobra de fato, ou desmanecida, estirada no túnel metropolitana. A cobra é venosa, é destemporânea, casaco de Vênus no frio da noite, o vias da cobra se foge do açoite. Sami Tarik! E quem quiser assistir mais que a palhinha, Tapiocaria da Avó, hoje 21 horas, lá na Vila de Ponta Negra. Grande abraço para Joca Lima. E eu quero agradecer, viu, essa equipe maravilhosa, ao Cefas, o convite. Eu é que agradeço. A todos vocês que acompanharam. Foi maravilhoso. Mais uma vez lembrando, dia 24 vai ser meu aniversário e vou comemorar lá no Marralila. Vamos fazer uma jam session com os músicos aqui, fazer aquele encontro. Tem outros shows. Me lembra aí, Camila, o que mais? Agora eu tô sem a agenda aqui. Coloca nos comentários. A gente coloca nos comentários. Isso. Tá bom. Sami Tarik, muito obrigado. Entrevista maravilhosa. Pedir mais uma última salva de palmas para Sami Tarik. Eu que agradeço. Acompanhem o trabalho dele nas mídias sociais e nas plataformas musicais. E a todo mundo que assistiu o Conversa Botequim, obrigado a todos e todas. Grande abraço e até a próxima sexta-feira. Até a próxima.